Eu tenho uma palavra de Deus para nós, e eu acredito que você é tomada da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus, para aplicar aquilo que nós vamos ministrar nesta noite, amém? Eu gosto de dizer que nós somos bibliocêntricos, e quanto mais de Bíblia nós buscamos, quanto mais da palavra de Deus nós procuramos estar alinhados, mais inimigos do mundo nós iremos nos tornar. Quem está entendendo diz amém por isso. Quanto mais nós buscarmos de Deus, quanto mais parecido de Cristo nós nos tornarmos, a Bíblia diz que mais inimigos nós teremos. Quem está feliz com esse negócio diz amém. Amém? Então como que eu vou lutar? Lutando. Como que nós iremos guerrear no nosso dia a dia? Guerreando, não desistindo. Eu ouvi essa semana que 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de um mal terrível. Este mal tem assolado o lar de muita gente e também tem assolado o lar de muitos cristãos, que é a ansiedade, a preocupação com aquilo que nem aconteceu. Isso é tão sério para nós, porque nós não conseguimos viver no presente. A gente está preso, preocupado com o futuro, amarrado com o passado, e o presente está indo embora no meio dos nossos dedos, o tempo, a hora, a satisfação, a alegria de viver, sim ou não? Então como que eu vou lutar? Vou achar 10 formas de vencer na vida, 10 formas de ser feliz. Deixa eu dizer, quanto mais nós procuramos expectativas, sabe, a gente procura expectativas altas, sim ou não? Mais distante de Deus a gente fica. Mas quanto mais nós dobrarmos os nossos joelhos, mais perto dele a gente se aproxima. Quem está entendendo? Então a expectativa que eu tenho de coisas, eu deixo de lado e agora eu começo a trabalhar na minha fé. Afinal de contas, eu estou buscando trabalhar e viver uma vida segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quanto mais eu parecer com Cristo, mais eu vou ser perseguido no mundo e muito mais serei aceito nos céus. Quem está entendendo diz amém por isso. Porque eu começo a caminhar conforme a palavra de Deus diz, eu começo a buscar uma vida santa, eu começo a buscar algo de Deus, e os céus começam a olhar para mim, e a expectativa que eu tenho diminui, e os meus joelhos se dobram, algo começa a acontecer, aquilo que era imbatível aos olhos dos homens, eu começo a vencer, eu começo a ver que eu sou um vitorioso e uma vitoriosa em Cristo Jesus. Aquele que crê diz amém mais uma vez. Gente, semana passada, eu trouxe uma palavra aqui, e foi uma palavra de exortação, e não tem problema nenhum. A exortação é para nós crescermos, para nós melhorarmos. E eu falei sobre João 3,36, que fala que quando você tem um filho, você precisa amar este filho, porque Deus deu o seu filho para que morresse por nós. E a partir do momento que eu tenho esse filho na minha vida, eu começo a ser também amado por Deus, porque agora eu recebi o filho. Porém, se eu desagradar o filho, lá em João 36, você pode ler depois, a Bíblia diz que a ira de Deus virá sobre nós. E além disso, essa ira, ela pode também vir na primeira, segunda, terceira e quarta geração da nossa vida. Pastor, então espera aí, deixa eu entender esse negócio. Nós estamos debaixo da graça de Deus, sim ou não? O véu foi rasgado, sim ou não? De alto a baixo, nós cantamos aqui. Os céus começaram a glorificar o Senhor, o véu se rasgou, não há mais aquela limitação para nós chegarmos agora na presença de Deus. Agora todos têm acesso a Ele. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou, o sangue dEle veio sobre nós, Ele perdoou os nossos pecados. Porém, esta salvação, ela precisa caminhar de mãos dadas com uma coisa chamada responsabilidade. Diga assim, responsabilidade. Se o sangue de Jesus me alcançou, irmãos, com a nossa própria força, nós não vamos ter Jesus. Com a nossa própria força, a gente não vai viver uma vida de Deus. Com a nossa própria força, a gente não consegue ter salvação. É Ele que nos encontrou, e Ele nos encontrou com amor. E a sua graça é tão linda, tão poderosa, que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. E agora nós somos salvos em Cristo Jesus. E eu recebi essa salvação, mas eu preciso ter uma coisa chamada responsabilidade com aquilo que Deus me deu. Quem acredita nesse negócio diz amém. E eu falei semana passada, estou só na introdução,
do cristianismo cético, ou o cristão cético. Cético é aquele que acredita na ciência, aquele que acredita em coisas, porém não acredita na divindade, no poder divino. Então tem muita gente, tem muito cristão indo lá pedir para abençoada ler a mão, tem muito crente indo lá ver o horóscopo, tem muito crente lá indo na vidente, tem muito crente lá, sabe, deixando de crer na palavra e quer em outros subterfúgios para alcançar a misericórdia de Deus, e isso é mentira do diabo, porque Jesus é o caminho, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Aquele que crê, aquele que acredita diz amém. Eu estava vendo certo dia um cara dizer que todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, é verdade, porém um caminho leva à salvação, porque a Bíblia diz que todos irão chegar diante do Senhor, vai ter que dobrar os seus joelhos e declarar que Ele é o Senhor dos exércitos, sim ou não? E aí eu ministrei semana passada e alguns ficou um pouco assim, porque às vezes a exortação ela vem para sacudir a gente. E eu comecei a falar do crente, que parece crente, anda como crente, fala como crente, mas não tem nada de crente. Porque o cristianismo não está aquilo que é por fora, o cristianismo está aquilo que é dentro, a essência. Certa vez, tem mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, um jovem em Israel, um adolescente de 12, 13 anos, ele teve uma experiência com Deus, e quando ele volta daquela experiência com Deus, ele começa a falar algumas coisas que os judeus estudam, e o pai não tinha passado ainda para ele, porque não tinha idade suficiente para saber daquilo dali. E aí alguns rabinos chamam aquele adolescente e começam a fazer várias perguntas para ele, e ele começa a falar da experiência que ele teve com Deus, e aí ele tinha sido arrebatado, e ele começa a falar algumas coisas, e algo me chamou a atenção no testemunho desse jovem. Ele disse que ele teve uma visão, e naquela visão ele viu um ser, um senhor, um rei, todo majestoso em glória, de barbas brancas, de cabelos brancos. Ele estava num monte, e na visão que ele teve, ele viu a humanidade vindo numa fila, e quando os homens iam passando, as mulheres iam passando perto do monte do Senhor, ele disse que ele via aquele homem, e aquele ser cheirava, e ele fazia... E aí perguntaram para aquele jovem, mas o porquê do cheiro? Ele falou assim, porque a essência que sai de nós é a verdadeira adoração a Deus. E aí, no dia que eu vi esse testemunho, eu tive uma experiência na mesma semana. Fomos no mercado, fizemos a compra da semana, comprei a carne, comprei o frango, comprei algumas coisas ali. E quando chegamos em casa, no outro dia eu fui fazer aquela carne, a data de validade estava no ponto, tudo estava certinho. Porém, quando eu abri a carne, irmãos, ela estava cheirando mal, estava estragada. Por fora estava bom, mas por dentro estava estragado. Assim será o Senhor no grande dia, Ele irá nos cheirar. E aquilo que nós estamos exalando, aquilo que nós iremos exalar, é o que vai valer para Deus. Aquele que crê nisso diz amém. O que vale para Deus é a essência. A Bíblia diz que a nossa adoração chega diante de Deus como incenso suave. Ou seja, a minha adoração tem que ser verdadeira a Deus. E eu vou dar continuidade. Hoje não vai ser exortação não, tá, irmãos? Fica tranquilo. Passa a mão na pessoa do seu lado assim, fica em paz. Não vai ter chicotada não. Não vai ter sacudir não. Tem uma palavra de bênção para nós, amém? Não que a exortação não seja a bênção. Eu vou dar continuidade na ministração, e o tema é o amor divino e a realidade do homem. Nós estamos vivendo num tempo acelerado, sim ou não? Nós estamos num tempo de muitas informações, sim ou não? E muitas vezes nós acabamos sem perceber, e nos encontramos distante de Deus, porque falar que tem Deus, falar que ama Deus é uma coisa, viver Deus e de fato ter experiência com Deus é uma outra situação. E nesse tempo que nós estamos, a história da morte de Jesus, hoje é culto de Santa Ceia, relata algo precioso para nós. O significado da verdadeira, ou do verdadeiro vida cristã, da verdadeira vida cristã. Nós aprendemos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Jesus morre e lá na cruz Ele faz uma oração, a mais poderosa de todas, aquela do qual o céu e o inferno escutou, Ele dizendo, Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito. Ali, irmãos, aquele ali foi um momento ápice da vida cristã, aonde Jesus entrega o seu espírito, e ali Ele morre, Ele dá o último suspiro.
Ali cumpriu todas as profecias messiânicas antes até chegar Jesus. Cumpriu as profecias de Moisés, cumpriu as profecias do povo sendo levado de um lugar para um lugar de bênção. Cumpriu tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, quando Jesus, lá na cruz, do alto da cruz, ele disse: Pai, está consumado, perdoa-os. E assim o Senhor vem e traga essa palavra para nós, dizendo: Deus, os nossos filhos, ou perdão, os teus filhos estão perdoados. Agora todo aquele que recebe o sangue de Jesus tem acesso ao Pai. Quem crê nesse negócio diz amém. Em nome de Jesus diz amém, irmãos. Então a obra da cruz, ela tem um significado muito grande. E além disso, o que nós vamos fazer hoje aqui é uma noite profética, porque nós vamos comer do pão e beber do suco, que representa o corpo de Jesus que foi moído, e o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, verso 19. A ceia nos faz refletir profundamente no significado do sacrifício. A Santa Ceia nos faz refletir profundamente aquilo que Jesus fez por nós. A Santa Ceia nos faz refletir sobre a comunhão que nós temos com o Pai por causa do sangue de Jesus. Nós só temos acesso a Deus por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E a ceia também nos faz pensar, lembrar e refletir sobre a transformação que Ele nos fez. Ou seja, se eu sou nova criatura, então eu tenho novas ações, sim ou não? Se eu sou nova criatura, aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Se eu sou nova criatura, agora eu pareço com um filho, e quando o pai olha para mim, ele olha para o filho, ele vê dois iguais. Essa é uma vida cristã. Por isso que às vezes algumas pessoas já me perguntaram: será que isso é pecado? E eu falo assim: existe uma bússolazinha, existe um negócio, um chip dos céus dentro de nós, e quando você estiver em um ambiente, em uma situação, é só você perguntar para você mesmo. Quem que faz diálogo consigo mesmo? Quem conversa com você mesmo aí? Já brigou com você mesmo? Já chamou atenção? Sim ou não? Nossa, Flávio, hoje, sim ou não? Quando nós fazemos essa reflexão, e se você tiver um lugar, um ambiente, situação, conversa, qualquer coisa que seja, a pergunta é: fale com você mesmo e diz o seguinte: será que Jesus faria ou falaria isso? Será que Jesus se comportaria assim? Será que o comportamento dele aqui agora seria exatamente esse? Aí se dentro de você essa bússolazinha dizer não, então não faça. Está entendendo ou não? Como que eu vou saber? Eu preciso também conhecer a palavra de Deus. Lucas 22, 19, vamos para a palavra de Deus, amém? Achou aí para a gente? E tomando o pão, e havendo dado graças, diga assim, graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos mais uma vez exaltar o teu santo nome. Nós te convidamos, Espírito Santo, fale conosco nesta noite de forma tremenda, que nós possamos refletir a importância da divindade em Cristo, em nós, da importância da salvação que nós recebemos através do sangue de Jesus derramado na cruz. Deus, que nós possamos ter a consciência, ó Pai, da nossa responsabilidade, e que venhamos viver uma vida segundo os padrões da Tua palavra. Nós te convidamos, ó Deus, que ao decorrer desta noite, aquilo que precisa ser mudado, transformado, aquilo que precisa de cura, aquilo que precisa de um update na nossa vida espiritual, para que nós possamos agradar o coração do Pai, venha ser estabelecido hoje. Pai, venha perdoar os nossos pecados, porque nós estamos num culto, Pai, solene, onde nós estamos comemorando a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Por isso nós te convidamos nesta hora: muda, ó Deus, a nossa história, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que nós não venhamos nos preocupar com aquilo que irá vir, mas que nós possamos nos preocupar em agradar o coração do Senhor. Assim nós oramos nesta noite te clamando em nome de Jesus. E aí ele dá continuidade, continua lá para mim. Deixa eu ler aqui na minha versão. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É interessante que
Quando Jesus chama os discípulos, ele toma esta ceia, ou seja, a última ceia, e todos já viram aquele quadro que Da Vinci foi lá e pintou, onde Jesus está ali sentado com os discípulos, muito famoso, onde a gente vê os discípulos ali com Jesus. É interessante nós observarmos que a ceia do Senhor, não havia apenas o pão e também o vinho, mas havia muitos outros alimentos ali, era uma ceia, era um jantar, e esse jantar demorava por horas, era um tempo de preparação. E Jesus, então, ele chama os discípulos para um último momento, porque ele sabia que aquilo que iria acontecer. E quando nós olhamos para essa passagem, nós não podemos apenas ler e achar que é algo simbólico somente. Nós precisamos entender que Jesus estava chamando eles para comunhão, diga assim, comunhão. Tempo. Deixa eu dizer que, às vezes, a nossa correria não faz o sinal com a mão. A nossa vida, lembra que eu comecei a dizer que está tão corrida, acelerada, tantas coisas, sim ou não? Que às vezes a gente não tem tempo nem para mastigar direito na hora do jantar ou do almoço. Eu estou falando besteira. A nossa correria está tão grande que muitos de nós nem se lembram do dia que você sentou na mesa com toda a família e teve uma ceia, sabe? Uma ceia como essa, um jantar. A nossa vida está tão corrida que quando nós olhamos, um está para um lado com a marmita na mão, o outro está no quarto comendo o jantar, e a esposa está lavando a louça porque ela já jantou antes do marido, e o marido está ali terminando das últimas garfadas, está entendendo ou não? E Jesus disse, ei, isso não pode acontecer, pare tudo, desliga os seus telefones, falou para os discípulos, corta o Wi-Fi da casa, prepara agora o jantar, porque nós vamos cear, essa ceia vai demorar um bom tempo. E aí Jesus ficou ali de boa, um discípulo, né, que era aquele que estava ali, mas estava conectado, Jesus mandou ele desligar o celular, ele desligou ali na hora. Irmão, você não vai achar celular na Bíblia, tá? Eu só estou para a gente pensar aqui. Pare tudo, porque amanhã eu não estou mais aqui. Pare tudo, que agora é um momento que não vai acontecer de novo. Pelo menos por agora, mas no céu sim. Pare tudo, eu quero ceiar. Então ele estava ali comendo, conversando, tendo a comunhão. Lembra que eu falei aqui que um dos motivos e daquilo que é tão importante para nós hoje entendermos a Santa Ceia é a comunhão com o Pai. Comunhão fala de conversa, comunhão fala de intimidade, comunhão fala de estar próximo, comunhão fala de trocar valores, comunhão fala de estar, sabe, conectado com alguém e não apenas no ambiente, mas não estar ali. Temos que tomar muito cuidado, quem tem filhos, família, por não entrar nesse exemplo que eu acabei de dar agora, cada um para o canto, e está todo mundo ali, e parece que está conectado, mas está totalmente desconectado. Eu não sei se você sabe, todas as vezes que nós sentamos à mesa para alimentar com a nossa família, Jesus está presente naquele exato momento, porque Ele sabe da importância da mesa, a importância da comunhão, a importância de nós estarmos ali, mas nós precisamos estar na mesa, sentado na mesa, estando na mesa. Porque às vezes nós estamos sentados na mesa, mas a mente está no trabalho. Nós estamos sentados na mesa, mas a mente está no problema. Quem está entendendo? Eu coloquei aqui um primeiro subtópico para nós falarmos nesta noite. O primeiro é a cruz e o amor sacrificial. Existem vários sacrifícios antes de Jesus. Você vai lembrar muito bem, eu sei que você conhece a palavra de Deus, aonde que no Velho Testamento foi estabelecido por Deus o sacrifício de animais para perdão de pecados, sim ou não? Você vai ver os profetas, você vai ver os reis, Davi, Salomão e grandes outros reis da época sacrificando animais. Até na inauguração do templo de Salomão, muitos e muitos, dezenas e centenas de animais foram sacrificados para adorar o Senhor. Porém, houve um sacrifício que cumpriu todos aqueles sacrifícios antes, que foi o Cordeiro de Deus. E esse sacrifício precisa estar encalacrado no nosso coração, que o Cordeiro de Deus foi imolado e morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Isso precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas o único animal que na hora do sacrifício, a ovelha, se você chegar uma espada ou um cutelo ou qualquer um facão, algo de corte no pescoço da ovelha, ela abaixa para ser sacrificada, e a ovelha não chora na hora de ser morta, ela não berra na hora de ser morta. E assim foi o Cordeiro de Deus. Jesus foi em silêncio para a cruz, porque Ele sabia do seu propósito. Aquele que crê diz amém. Houve um amor sacrificial de Jesus. Aí, certa vez, eu gosto de falar de Jesus, falar do amor de Deus, e uma pessoa veio dizer para mim, mas naquela época era comum a morte de cruz. Eu falei, é verdade. Havia várias mortes de cruzes naquele tempo. Havia vários tipos de cruz naquele tempo. Porém, era a morte mais bárbara, era a morte mais sofrida, era a morte mais humilhante. E lembre-se
que a cruz de Jesus não foi preparada para Jesus, era para Barrabás, lembra disso? O físico dele era muito maior, por isso que Mel Gibson, ao relatar através do filme Paixão de Cristo, ele mostra ali que na hora de colocar Jesus para ser sacrificado, não alcançava o espaço da sua mão e no buraco que estava ali, então eles puxam o braço de Jesus até deslocar todos os seus ossos. Ele foi imolado, ele ficou em silêncio na cruz, e nós precisamos ter consciência disso, e aquele que crê diz amém. Houve um amor sacrificial, houve um amor de sacrifício, houve um amor tão grande por nós. Isso precisa estar no nosso coração e na nossa mente, e nós estamos numa noite profética, e a vida cristã caminha com responsabilidade. Aquele que crê diz amém. Os romanos eram bárbaros, os romanos eram maus, eles matavam de várias formas os prisioneiros daquele tempo. Quem não aceitava as leis de Roma morria. Quem não aceitava os padrões de César morriam. E eram mortes bárbaras, mortes, sabe, terríveis. E Jesus teve essa morte de cruz. E hoje nós estamos vivendo num mundo pós-moderno, aonde muitos não dá valor e muito menos consciência da importância daquilo que Jesus fez. Ou seja, agora vive uma vida banal, uma vida imoral, dizendo que ama o Senhor. Isso é muito sério para nós, igreja. Diga assim, o amor, diga comigo, o amor de Deus foi tão grande, foi tão precioso, foi tão poderoso, que Ele deu o seu único filho para morrer em meu lugar. Vocês entendem isso, de tanto que isso é sério? Então é para uma reflexão para nós. Eu trabalho isso agora primeiro na minha vida, que o amor foi sacrificial. Não foi um amor de palavras, não foi um amor apenas em dizer, não foi um amor que colocou no letreiro, não. Foi um amor de ação, de atitude e de morte, de entrega total e em silêncio. Aí nós estamos no mundo pós-moderno, onde muitos têm vivido o seu individualismo, onde muitos têm vivido a sua vida, sabe, com as suas regras, com as suas próprias leis, e está tudo certo. Não, existe a palavra de Deus como bússola para nós caminharmos. Está entendendo ou não? A cruz nos desafia a viver um amor também de sacrifício. Ou seja, Deus amou tanto que deu o seu filho morre. E agora eu amo tanto a Cristo, que eu também sacrifico a minha vida. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. E eu começo agora a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deixando as coisas velhas para trás, eu vou caminhando para o alvo que é Cristo. Sim ou não? Jesus disse, ei, é necessário que aquele que quiser me seguir tome a sua cruz. Ou seja, sacrificar. Eu estava vendo uma pregação alguns anos atrás, onde alguém dizia, um pregador falava o seguinte: olha, Jesus já pagou o preço, Ele já morreu na cruz. Eu falei, é verdade, só que tem que lembrar de algo. O último suspiro dele foi na cruz. Uma vida de cruz, irmãos, é uma vida de cruz até o dia da nossa morte. O que é a vida de cruz para nós hoje? Não fazer aquilo que a minha carne pede para eu fazer. Não viver uma vida imoral, não viver uma vida segundo os meus padrões, os padrões daquilo que nós estamos vivendo. As ideologias estão sendo implantadas e nós precisamos falar sempre sobre isso, e muitos estão aceitando. Os cultos pagãos estão sendo, sabe, estabelecidos e muitos estão de boa. A vida torta, está tudo certo, está tudo bem, afinal de contas eu estou na graça, essa hipergraça, ela veio e abraçou, e do jeito que você está, vem para Jesus, e se Ele não consertar, de boa, afinal de contas Ele é amor. Não, nós precisamos ter uma vida transformada, entende ou não? Uma vida de transformação, essa transformação ela é diária. O amor de Deus foi sacrificial, houve um sacrifício. E hoje, irmãos, na boa, quanto mais nós amarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos estabelecer a vida de Cristo em nós, nós seremos cada vez mais odiados pelo mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha aqui para vocês verem Mateus 16, do 24 ao 26. Não, pastor, você não está entendendo. Eu recebi essa graça, Ele me entende, Ele conhece o meu coração. Vamos ler aqui Mateus 16, verso 24 ao 26.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Deixa eu explicar isso daqui. Não é mais a minha vontade, mas nós devemos sonhar. Quer dizer que nós não podemos ter sonhos e projetos? Não. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, é o querer de Deus. E o bom é que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Imagina a mente mais inteligente do mundo, imagina a mente mais fera do mundo, imagina a invenção mais top do mundo que um homem inventou, não chega nem perto, sabe, da criação do Deus Todo-Poderoso que fez o sol, que fez as estrelas, que fez a terra, entende? Os sonhos de Deus são muito maiores, mas às vezes nós temos medo de viver o sonho de Deus. Nós estamos com os nossos olhos tão fitados na terra, esquecemos de olhar para Deus, e os sonhos deles são muito maiores. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, está preocupado por quê? Você consegue contar as estrelas dos céus? É possível contar as estrelas dos céus, irmãos? Ei, Abraão, você pode contar? Não, assim será a tua descendência. Olha o tamanho daquilo que eu tenho para a sua vida, Abraão. Não tá bom. Abraão, vai lá, conta as areias do mar. Dá para contar a areia do mar, gente? Assim será a tua descendência, Abraão. Você está sonhando algo, mas eu tenho algo muito maior. Algo muito maior, algo muito maior. Quem está entendendo diz amém. Os sonhos de Deus são muito maiores. Não é fácil nós entregarmos, não é fácil a gente ter uma vida de cruz, não é fácil a gente negar a nós mesmos. Ele está dizendo aqui, vou repetir: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é pesada, a cruz não traz conforto, mas cruz, é deixar de lado algumas coisas e seguir a Cristo. A pergunta é, só no mundo cristão, eu estava falando não sei aonde, que eu falo um monte de lugar aí, né, acho que foi hoje, que houve um pastor, olha para vocês, década de 70, início dos anos 80, em que ele disse que ele precisaria agora ser evangélico para os evangélicos. Isso há mais de 40 anos atrás, imagina hoje. Vocês entendem que as coisas foram mudando? Eu disse certa vez que o diabo prendia muita gente fora da igreja, hoje ele prende dentro. Ele prende como? Se ele vencer a nossa mente, se ele vencer as nossas emoções, ele nos venceu. E o apóstolo Paulo disse: ei, nós vamos ter uma mente de Cristo. Ou seja, quem tem a mente de Cristo não negocia princípio. Quem tem a mente de Cristo não negocia valores. Quem tem a mente de Cristo vive uma vida de renúncia. Mas essa palavra não dá ibope. É lógico que não dá ibope, porque quem quer renunciar? Quem que está afim de amanhã a gente sair no centro da cidade carregando uma cruz pesada? Cedinho. Ninguém quer. Porque pesa, traz desconforto, dói. Porém, é isso que ele está dizendo para nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Continuando aqui: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Quando nós perdemos a nossa vida pela causa que não é nossa. Isso aqui não é interessante? Quem acha interessante? Quando nós evangelizamos, quando nós oramos por uma cidade, quando nós oramos pelos nossos familiares, nós estamos lutando por uma causa que não é nossa, o problema é dele, o problema é dela. Quando nós tiramos um tempo de jejum para, alguém que está enfermo, doente, o problema é dele, o problema é dela. E o diabo, sabendo disso, ele causou na humanidade hoje uma coisa chamada individualismo. Cada um para si e Deus por todos. Se o diabo vencer a nossa mente, ele nos venceu. Se o diabo vencer as nossas emoções, ele nos venceu. Mas se nós temos a nossa mente em Cristo, lembra que eu comecei dizendo, como é que eu luto? Lutando. Como é que eu continuo? Continuando. Como é que eu faço? Fazendo. Como é que eu oro? Orando. Como é que eu sacrifico? Sacrificando. É diariamente. Isso é uma vida de cruz. Não dá para vencer o diabo deitado na rede, tomando água de coco, cantando a música do Cazuza. Não dá, gente, para vencer o diabo assim. É guerreando, é lutando, é pelejando e crendo no poder de Deus, na manifestação de Deus em nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Continuando aqui, e quem perder a vida por minha causa, achá-la, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu já falei, vou repetir: Steve Jobs, Apple, bilhões na conta, o câncer o venceu, e no leito de morte, antes dele dar o último suspiro,
O desejo dele era o quê? Andar descalço numa grama, chupando um picolé, sentindo o cheiro das flores, segurando a mão da pessoa que ele amava. Quanto custa para fazer essa realização aí? Me ajuda. Você sair amanhã, arrancar a sandália do pé, arrancar o chinelo dos pés, comprar um sorvete no indiano, pegar na mão do seu amado, da sua amada, do seu neto, do seu filho e dar uma volta no parque. Quanto custa isso? Precisa de quantos bilhões para realizar isso daí? Ele está dizendo que o vinho, ele diz o seguinte, ó, que o vinho de 30 libras e o vinho de 3.000 é a mesma coisa. Ele está dizendo que um relógio, Steve Jobs disse que um relógio que vale milhões e um relógio do camelô dá a hora. O que é que eu preciso de um relógio, irmãos? É só para poder me dar a hora. Ele está dizendo para nós, eu quero dizer para você também hoje, que o dinheiro não é o ponto principal da nossa vida. Com bilhões na conta, ele queria fazer coisas simples, e hoje Deus nos dá condições de fazer coisas simples, mas a gente não percebe isso, mas em nome de Jesus isso vai mudar, amém? Continuando, ou que dará ao homem em troca da sua alma, ou seja, dá para comprar a salvação. Tem alguns lugares que vende terreno no céu, porque eu já vi, você parcela e vai ter sua casinha. É muito claro o texto, Mateus está dizendo, sabe que aquele que quiser vir após mim, ele precisa seguir, deixar algumas coisas de lado, permanecer, como? Permanecendo, vou repetir, lutar como? Lutando, e o pior, irmãos, é você lutar, e parece que não está tendo nada diferente. Eu quero dar uma palavra para você hoje, continue, diga para a pessoa do seu lado, continue. Você não está enxergando nada, pergunta assim, você não está enxergando nada, né? Mas eu tenho uma palavra para te dar de fé. Diga, irmãos, eu tenho uma palavra de fé para você. Continue. Segundo ponto, a Santa Ceia, comunhão, além do tempo e espaço. Jesus morreu faz 2000 anos, nós estamos 2000 anos depois, fazendo o quê? Comendo o pão, bebendo o vinho, em memória dele, recordando aquilo que ele fez, a importância. Isso é algo profético. Já me perguntaram, quem pode tomar a ceia? Muito crente, meio crente, ou mais ou menos crente, ou não crente. Aí me perguntaram, e aí agora, o que vocês acham? Tem que estar muito crente para participar do corpo e do sangue? Tem que ser muito santo? Ou Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não venha padecer, mas venha ter a vida eterna? Então todos têm acesso ao pão, todos têm acesso ao vinho, mas todos também precisam acessar a santidade. Está entendendo ou não? A gente tem acesso ao vinho, suco de uva, a gente tem acesso ao pão, a gente tem acesso a Cristo, mas nós também temos que buscar o acesso de uma vida parecida com Ele, santo, separado. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, aquilo que eu... Vocês estão entendendo ou não? Pastor, eu não gosto de ir na igreja, está tão difícil ir para a igreja. Deixa eu dizer algo para vocês, não pasmem que eu vou falar, às vezes eu sou polêmico, tem gente que não... Cada vez mais os templos vão diminuírem, gente. Não se preocupe, cada vez mais no mundo, tem 2 grandes igrejas no Brasil, 2 grandiosas igrejas, falando de igreja, tá? E eles venderam, os que eram, muitos prédios que eles compraram, e alguns prédios que eram alugados, eles já devolveram, porque não está tendo ovelha para ficar dentro daqueles templos, cada vez mais vai diminuir. Pastor, então agora você está me jogando um balde de água fria? Não, eu estou dizendo para nós continuando, lutar lutando, está entendendo ou não? Porém a perseguição da igreja vai vir muito grande, vai chegar o dia que a gente vai querer pegar a nossa Bíblia, e nós não vamos poder ter acesso a ela. Isso não vai acontecer, já está acontecendo! Como que não vai acontecer? Se já está acontecendo. É porque ninguém quer ir lá nos países que é proibido carregar a Bíblia, mas já está acontecendo. Mundo pós-moderno, século 21. Vocês estão entendendo ou não? Porque quando Jesus dá uma palavra para os discípulos, Ele está falando apenas para um grupo de pessoas, Ele está falando para a humanidade, ou seja, hoje, exatamente hoje, nesse exato momento, existem pessoas no mundo morrendo por causa do amor do Evangelho e que não têm acesso à Bíblia, a palavra de Deus, já está acontecendo.
Então nós precisamos dar valor na comunidade, dar valor na igreja, nesse tempo que nós temos hoje, que haverá um tempo que a gente não vai poder ter. Nossa, mas tem 2000 anos que a igreja é perseguida, é verdade, mas as profecias têm se cumprido cada vez mais, e cada vez mais nós estamos próximos à volta de Jesus, e a igreja remanescente vai ser aquela que não vai precisar de um templo, mas vai lembrar e vai saber que ela é o templo de Deus. Não gosto de me envolver, não gosto de misturar. Deixa eu dizer algo para você. Existe um poder na comunidade, existe um poder na unidade, existe um poder na comunhão dos santos, existe um poder grandioso, onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente. Então Jesus está presente nesta noite, amém? Algumas coisas estão sendo mudadas aí dentro, porque Ele quer que você mude de nível, mude, sabe, de lugar. Eu estava lendo um livro essa semana, algumas dezenas de anos atrás, um grande homem teve uma ideia de comprar uma mina de ouro nos Estados Unidos, e ele comprou aquele espaço lá, trouxe mais alguns familiares, chamou mais alguns sócios, compraram os melhores equipamentos da época, e começaram a escavar, e escavando, começaram a tirar ouro, tiraram muito ouro. Chegou um momento que já não tirava mais ouro nenhum, e continuaram escavando e nada de ouro, até que ele desistiu. Tinha compra um espaço, ganharam muito dinheiro, está tudo certo, escavou, nada de ouro. O que ele fez? Vendeu o terreno. E quando ele vende aquele terreno, o que comprou o terreno pensou, olha, ele tirou muito ouro daqui, pode ser que tenha mais em outro lugar. Chamou um especialista, que eu não sei falar o nome, tem os agrônomos e tal, e tem o cara que entende aonde tem minério, tem ouro, enfim. Chamou um especialista da época, e ele veio e falou o seguinte, olha, ele estava escavando aqui, mediu tudo lá, vire apenas 3 metros à sua direita o maquinário e começa a escavar. E quando ele começa a escavar, irmãos, acredite, pasmem vocês, ele arrancou muito mais ouro do que o outro estava tirando. E aquele outro entrou em desespero, porque ele vendeu uma mina que tinha muito ouro. Vocês estão entendendo a história ou não? E aí ele falou, nossa, perdi muito dinheiro. E aí ele resolveu escrever um livro, 3 Passos da Riqueza. Aí quando ele vende, ele começa a vender os livros vendeu muito mais, e deu muito mais dinheiro do que aquele ouro. O que a gente aprendeu? O que eu aprendi com aquilo? Que às vezes nós estamos tentando algo, e Deus está falando, olha, vire para a sua direita e dá 3 passos, que tem coisa grande. Mas mesmo assim, se você fez algo errado, mesmo assim se você se perdeu, mesmo assim se você não está se achando, deixa eu dizer algo, dá para você fazer outra coisa no lugar, e ter um resultado grande de Deus lá na frente. Quem está entendendo? Ai, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu cometi tantas coisas erradas no meu passado, sabe? Ai, eu errei tanto na vida, eu não sei se a misericórdia vai chegar até mim. Não preocupa não, Deus tem mudança, Deus tem transformação. Ei, não importa aquilo que eu fiz, o que importa é o meu posicionamento hoje e o agora. Como é que eu vou lutar? Lutando. Como é que eu vou continuar? Continuando. Ele poderia cruzar os braços, falar, nossa, ganhei dinheiro, perdi tudo. Não, vou escrever um livro, ganhou mais dinheiro que o cara lá. Eu estou dando exemplo simples para a gente entender que a gente precisa continuar. A gente precisa continuar, amém? Você vai sair daqui pensando assim, não, eu tenho que continuar. Abre a sua Bíblia no livro de Atos 2:44. Eu já estou indo quase para o final. Atos capítulo 2, verso 44. Eu vou ler aqui para acelerar nosso tempo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos aqui como igreja, não placa. E nós temos algo em comum, o reino de Deus, o reino dos céus, sim ou não? Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos. Eu sei que você vai vender amanhã o seu carro e vai ajudar alguém, amém? A palavra está repreendido, eu preciso do meu carro para me trabalhar. Eu estou dizendo que a Bíblia está falando. Tem pessoas que já fez isso, sim ou não? Não vai ser daqui depois do curso e falar assim, foi naquela igreja, o pastor mandou vender. Não, vamos ler o que está aqui na Bíblia. Deixa eu repetir aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa eu dizer por que eles vendiam e por que eles distribuíam. Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo, naquela hora. Então para eles o dinheiro, o ouro, a casa, a moto, o carro não tinha valor nenhum, porque qualquer hora Jesus iria voltar. Diariamente perseveravam unânimes, diga-se unânimes,
Não tinha divisão, não tinha conversinha, não tinha isso aqui. Eles estavam todos no mesmo foco, unânimes, no templo, na casa de Deus. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Deixa eu dizer algo para vocês. A comunhão, a mesa, Deus está presente. A comunhão, a mesa está presente. Chame alguém lá na sua casa, se reúne, Deus está presente. Lembre de agradecer, lembre de ser algo singelo de coração, algo verdadeiro, algo puro. Deus está ali presente. E eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todos o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deixa eu dizer algo para vocês. Jesus morre, gera no povo, gera em nós a comunhão. E a comunhão, quando o corpo se reúne, e aqui tem o dedo, tem o pé, tem a mão, está tudo aqui, ó, se reúne com o mesmo propósito, com o mesmo foco, Deus olha e vai trazendo mais gente. E vai salvando mais pessoas. E vai impactando mais vidas. Está entendendo ou não? Não é a luz, não é o pregador, não é a presença. A presença vai transformando pessoas, vai transformando vidas. E algo começa a acontecer naquele lugar. Aquele que crê diz amém por isso. A comunhão é importante. Deixa eu dizer algo para vocês. Soldado isolado é mais fácil de ser abatido. Eu repeti aqui para você que não gosta. Eu conheço alguns que não gostam de se reunir com ninguém. Lá no céu haverá uma casinha. Quando você olhar a Nova Jerusalém, aquela lá no final, aquele quarteirão é daqueles que não gostam de se reunir com ninguém. Oh Jesus, existe um poder na unidade, na comunhão, muito grande, tá? Então, quanto mais isolado nós ficarmos, a gente pode se tornar alvo, sabe, de muitas coisas, entre elas depressão. Estou deprimido, não tenho amigo, não tenho ninguém para desabafar, sabe, estou sofrendo, tá, aquele negócio, o mundo é amargo, o mundo é preto e branco, não consegue ver cores em absolutamente nada. É um alvo muito fácil de se tornar cético, de se tornar, sabe, o ateu crente. Ele tá, mas não tá, crê, mas não crê, acha, mas não. É o que mais tem. Quem aqui, na hora que eu tive um problema essa semana, uma virose, e causou vários problemas intestinais. E dizer para você, irmão, tem hora que você tem que clamar o sangue do Cordeiro. E muitos de nós, a primeira dor de cabeça corre no paracetamol. A gente só vai ativar a nossa fé quando nós primeiros orarmos. Amém, irmão? Um negocinho pode estragar a sua vida. Você nem pode sair de casa. Nós somos seres tão fáceis. Nós somos, irmãos, quando você achar que você é a última bolacha do pacote, lembra de uma diarreia e Deus vai mudar a sua vida. É forte, né? Não vou repetir não porque é feio, mas tem gente que se acha tão, sabe, cheio, que um malzinho aqui, irmão, te destrói. Aí naquela hora você percebe que você não é nada, uma dor de barriga te lasca. Quem já teve um encravado aqui? Quem já bateu o dedinho na quina? Então tem gente que se acha demais, se acha muito de Deus, se acha muito da presença, se acha muito, sabe, bate só a quininha, o dedinho na quininha que a gente vai ver que a gente não vale muita coisa não. Eu coloquei um vídeo aqui semana passada, tem mais ou menos 120 anos, 125 anos aquele vídeo. Tinha crianças, tinha adolescentes, tinha homens, nenhum está mais aqui na terra. Todos já se foram, a vida passa e passa muito rápido. A vida está passando, o relógio está correndo, os dias estão acelerados e a gente está achando, não, vamos deixar de achar, vamos pegar a nossa cruz, vamos pregar o Evangelho, viver uma vida santa, buscar aprender com o Senhor, buscar aprender com aquilo que nós estamos vivendo, aplicar aquilo para alguém, levar a palavra de vida eterna para alguém e vamos caminhando e vamos continuando. Amém ou não? Uma vida de cruz, o chamado à santidade. Houve uma grande perseguição dos primeiros discípulos. 1 Pedro 4, 12 e 16. Estou indo para o final. 1 Pedro 4, 12 ao 16 diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Preste atenção. Nós estamos no culto de Santa Ceia. Eu preciso pregar isso daqui para nós. Destinados a provar-vos. Ou seja, igreja, vai vir fogo, vai vir morte contra vocês, Pedro está dizendo.
Isso é para provar a fé de vocês no dia mau. Hoje nós não temos perseguição de fogo, mas nós vivemos às vezes provas de fogo no nosso dia a dia, sim ou não? As lutas são diferentes. Ele continua dizendo, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Segura, ele está dizendo, ei, fique alegre, se você for morto. Não, mas nós estamos na graça. 1 Pedro é Novo Testamento, tá? Não é Antigo Testamento, não. Vocês estão entendendo? Ei, fique feliz de ser participante do corpo de Cristo. Fique feliz de falar mal de você por aí, porque você não negocia os seus princípios. Fique feliz porque você não pegou na mão e aceitou uma proposta indevida. Fique feliz se vão te caluniar o seu nome, porque você amou o Evangelho e não negocia os princípios da palavra. É isso que ele está dizendo para nós hoje. Ah, está crente demais. Eu dei um exemplo aqui, semana passada, aconteceu comigo, aconteceu com outras famílias. Eu estava no Brasil, você estava numa roda, você estava na outra roda, você estava no meio dos parentes, aquela bagunça, deu um pouco e falaram assim, não, vocês é muito crente. Eu falei, não estou fazendo nada de errado, eu estou de boa. Porque quando você tem Deus, automaticamente você fala de Deus, sim ou não? Eu fui jantar com um grande homem de Deus, um cara, deixa quieto. E chegamos no restaurante, o cara encheu o prato de comida, já sentou e bap. Parece que estava o dia todo amarrado. Eu falei, posso fazer uma oração por esse momento? O cara engasgou na hora com a comida. Porque eu aprendi a agradecer pelo alimento. Eu aprendi a agradecer na hora da Santa Ceia, porque aquele momento ali era um momento, entende ou não? O cara ficou surpreso, eu simplesmente fiz aquilo que é natural. Vocês entendem? Conseguem entender ou não? Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ei, se pelo nome de Cristo você sofre perseguição, injuriado, fica pegando o seu pé, bem-aventurado. Ei, você é bem-aventurada, você é bem-aventurado, é bom demais ser chamado de crente, ser chamado, sabe, de alguém, não, você está muito crente, nossa, você está muito crente, é bom demais, eu fiquei tão feliz de ouvir esse negócio. Falei, eu sou tão pecador, eu preciso melhorar. Continuando aqui, ó. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quem está com o coração em Deus, com a mente em Deus, qualquer ambiente que você estiver, você vai refletir quem? Diga assim, Deus. Por isso que eu falei no início, vou repetir, quando você começa a caminhar muito com Deus, você vai ter muitos inimigos. Vão te julgar, vão falar de você, você agora é a crente, tudo é Deus, agora é campanha, agora é oração, não, deixa eu orar por você, ai credo. Continuando, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Está dizendo, ei, você não pode sofrer, ou você não seja assim. Ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Nós glorificamos a Deus, porque nós carregamos o nome de Cristo. Se é para sofrer, está dizendo, não é para sofrer, ser mal falado como um fofoqueiro, uma fofoqueira, ser mal falado como um assassino, ser mal falado como um bandido, não. Você pode ser mal falado, mas como alguém que ama a Deus. Vão falar mal de você, porque você não negocia princípio. É isso que ele está dizendo. Só para mim saber se tem algum louco ou louca aqui em Cristo Jesus. Quem quer ser muito mal falado por amar Jesus, faz um sinalzinho com a mão. Eu quero ser chamado de crente, você é muito crente. Não há nada não, sou mesmo. Fique de pé, o louvor pode subir aqui. Buscaram a vida alinhada aos valores eternos. Pastor do céu, tem passado por tanta luta. Pastor do céu, tem passado por tantos problemas. Alguns não conseguem nem falar mais problema, virou problema. Pastor do céu, você não tem noção como que está a luta lá em casa. Levante sua mão direita, eu quero falar algo.
Quando nós aceitamos Jesus, o céu nos viu, os anjos nos viram, Deus nos viu. Mas o inferno viu, o diabo viu, os demônios também viram. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto maior for a luta, quanto maior for a perseguição, maior vai ser a nossa vitória. Quanto mais luta você tem, sabe aquele dia que você não consegue, fica a mão de levantada, gente, não vai doer não. Se a luta está grande, você está 3 passos do ouro. Não, você não entendeu não. Se a luta está grande, é só você virar um pouquinho para cá. Se a peleja está muito grande, Deus está dizendo nessa noite, eu tenho uma palavra profética para você. Se a luta está muito grande, é só você virar um pouquinho, dar 3 passos, é só mudar esse rumo aqui agora. Está do lado a bênção, está muito perto o milagre. Ei, pastor, eu tenho passado dias difíceis, só Deus sabe aquilo que eu estou passando. Eu tenho uma palavra para dizer, o milagre está aí do lado. Ah, parece que todas as portas fecharam. Ei, todas podem fechar, mas aquela que Deus abre, ninguém fecha. Oh, a luta está grande, o milagre também será grande. Ai, pastor, você não sabe. Ai, parece que Deus não está escutando o meu clamor. Ei, se você não consegue orar, Deus escuta os nossos gemidos. Então pode gemir para Deus, que Ele escuta. Ai, pastor, eu não estou conseguindo, está difícil. Deixa eu dizer algo para você. Continue continuando, lute lutando, peleje pelejando, mas não negocie princípio nenhum. Pode chamar de super crente, não tem problema, eu vou continuar assim. Porque eu entendi que quanto mais amigo de Deus eu for, mais inimigos eu terei. Irmãos, olha para você ver, eu tenho um testemunho para dar nessa noite. Nós passamos tanta luta esse ano, estamos multiplicando para 3 cidades. Vocês conseguem entender o reino de Deus? Nós passamos por tanta luta esse ano, e eu vi o milagre de Deus. Foi um ano que toda a minha vida cristã, eu nasci num lar evangélico, a vida toda crente. Mas foi o ano que eu mais ouvi Deus acordar e falar nos meus ouvidos: não tem dinheiro que pague um negócio desse. Eu tenho mais um testemunho para dar. Na hora do louvor eu sentei aqui e falei: Deus, fala comigo. Eu quero te desafiar, pedir para Deus falar com você. Eu não sei o que Deus, eu sabia que gosta de revelar sonho, mas eu tive uma sonho, não, visão. Eu tive uma visão. Plantação de uva é parreira que fala? É isso mesmo? Parreiral? Eu nunca fui em um, mas eu estava sentado e Deus me deu uma visão muito clara de um parreiral. Está certo essa palavra aí? Gigante. E eu nunca vi tantas uvas como eu vi naquele parreiral. Carregado, recheado, uvas e uvas grandes. Eu não sei o que significa, depois amor Deus te use aí. Porque Deus me mostra, eu falo para ela decifra o negócio. Eu não sei, mas eu quero dizer algo para você. Era muito fruta, era muita colheita, era muita bênção. Mais uma vez, agora você vai colocar a sua mão para cima, mas você vai virar ela assim, ó. E você vai receber todas as lágrimas deste ano. Você vai receber todas as orações que você fez deste ano. Deus vai te dar a resposta hoje mesmo. Ei, Pai, eu quero orar nesta hora. Eu quero declarar nesta hora. Eu quero declarar neste momento. Pai, toda oração. Pai, todo sacrifício. Pai, toda lágrima. Pai, toda peleja. Pai, todo joelho dobrado. Toda a resposta nesta noite. Nesta noite. Nesta noite. Comece a colher os frutos. Comece a colher as uvas, comece a colher. Pegue a bênção nesta noite. Tua presença toque em mim de novo. Aí, louvor, pode ir. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Deixe-me de novo. Eu não me vejo. Ah, pastor, tá difícil. Ei, quanto mais luta nós tivermos, mais joelhos dobrados nós vamos dobrar. Apague as luzes aí, por favor. Aí, você fica mais à vontade, apague tudo. Você vai começar a orar sobre aquilo que você tem vivido. Se eu sou um homem de Deus, se eu sou o profeta de Deus, essa visão que eu tive hoje é uma resposta, não para o Flávio, mas para a igreja. É uma resposta, não para o Flávio, mas para essa cidade. Comece a colher. Deus está me dizendo agora, você vai ter uma visão. Feche os teus olhos.
se veja nesse parreiral. Eu quero que você comece a colher uvas desta hora, a colher frutos desta hora. Comece a encher o teu cesto, e quando esse cesto estiver cheio, você vai encher o segundo cesto, e quando o segundo cesto estiver cheio, você vai começar a colher o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º nesta noite. Xalabassoria na lamalás, xalabassoria na lamalás. Ore, 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 ore. Ei, igreja, é noite profética. Pastor, eu planto e não colho. Hoje é noite de colheita. Enche-me de novo, eu não me vejo. Ore, 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 ore a Deus. Sem tua presença, vai, igreja. Toque em mim de novo. Fale com Deus. Fale com Deus. Xalabassoria na lamalás. Ande nesse parreiral. Ei, ande. Comece a encher os cestos. Eu quero que você fique cansada de tanto cesto cheio do fruto, do milagre, da resposta, da bênção. Pastor, eu estou orando a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, que eu seria empresário, uma empresária muito bem sucedida. Ei, colha o fruto nesta noite. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus, que a minha casa toda ia servir o Senhor. Ei, Deus está dizendo, colha o fruto nesta noite. Pastor, a minha vida sentimental é uma bagunça, nada dá certo. Ei, colha o fruto nesta noite. Fale com Deus. Fale com Deus. Nós estamos num culto solene, onde a presença do Espírito Santo se faz nesta noite, neste lugar. Eu não existo. Profetizo nesta noite. Colheita. Fala com Deus. Estou com pressa para ir embora hoje, não, irmãos. Não é possível que a igreja vai passar por tanta luta, tanta peleja e não tem resposta de Deus. A Bíblia diz que aquele que busca o teu reino, a tua justiça, todas as outras coisas vai ser acrescentada. Ei, Deus vai acrescentar. Na minha vida hoje é só um milagre. Então tem milagre de Deus. Pastor, é só um milagre. Então o nosso Deus é Deus de milagres. A minha fé está abalada. Deus vai tocar em você hoje e a sua fé vai ser fortalecida. Fale com Deus. Apresente Ele o seu problema. Apresente para Ele os teus sonhos. Deus é mestre em realizar sonhos. Deus é especialista em abençoar os seus filhos. Vai, toca. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Pode continuar aí. Eu falei algo hoje tremendo de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus, que meu corpo está pegando fogo. Tem uma resposta de Deus hoje para você. Você não está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Deixa eu dizer algo. Se o diabo tomar conta da sua mente, ele te vence. Então agora você vai colocar a mão na sua mente, mão direita, mão de autoridade, mão direita na sua mente. Você vai declarar a mente de Cristo. Porque se Jesus, seu Espírito Santo, dominar toda a sua mente, não tem inferno que te segure. Não tem porta fechada. Não tem porta fechada. Você não está entendendo, não tem porta fechada. Deus é especialista. O Espírito Santo está falando no meu coração. Eu estou pronto para derramar sobre a minha igreja nesta noite. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Ei, eu carrego a cruz. Quem carrega a cruz tem milagre. Quem carrega a cruz tem resposta de Deus. Xalabaceira malabás. Me entrego a ti. Mente de Cristo, pensamentos dos céus, pensamento dos altos.
Pensamento dos altos. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não existo sem tua presença. Toca em mim de novo. Tem alguém aqui que precisa de um milagre. Olha, o que eu preciso, só um milagre. Se tiver alguém que precisa, o que você precisa é só um milagre. O homem não pode fazer. Queria que você viesse e dobrasse o seu joelho aqui à frente. Se o homem não pode fazer, se o que é o seu joelho. Nós oramos, ó Deus, Swindon, Bath, Oxford e Bristol. E nós declaramos 4 cidades fortes, 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 fortes. Deste lugar que vai, Deus, colher frutos e frutos que permanecem. Amém? Você pode aplaudir a Deus nesta noite?